A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, qual o tema da coluna hoje? Bom, o tema da coluna de hoje é inevitável. É, de certa maneira, especular sobre os resultados das eleições que se realizaram no domingo, no dia 7 de outubro. Né? O que o primeiro turno, com certeza, confirmou é a presença dos candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad no segundo turno. Ambos vão se defrontar no sentido de saber quem será eleito o próximo presidente da República. Eu faço algumas observações gerais sobre alguns dos resultados dessa eleição. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que o Brasil está diante de uma onda conservadora, segundo a qual candidatos associados ao candidato presidencial Jair Bolsonaro tiveram sucesso em alguns estados, em algumas disputas para o Senado e também até para a Câmara dos Deputados. Essa onda conservadora tem que ser examinada do ponto de vista de duas das suas causas mais importantes. Eu penso que, em primeiro lugar, ela expressou o voto de um segmento extremamente amplo do eleitorado brasileiro que estava, digamos, dominado por uma indignação, por uma insatisfação, por uma enorme desconfiança em relação ao funcionamento da política tradicional. Uma indignação com os políticos, com os partidos políticos que perderam contato com a sociedade, com a população, e especialmente com as denúncias de corrupção que vieram à tona a partir do funcionamento da Operação Lava Jato. Aliás, sobre isso é preciso sempre que se diga, não é que a Lava Jato provocou essa indignação com os partidos. Professor, o que provocou a indignação com os partidos? O que provocou a indignação é aquilo que causou a ação da Lava Jato, ou seja, as práticas de corrupção de alguns partidos, como o PT, como o PMDB, como o PP e mesmo PSDB e alguns outros. Agora, ao mesmo tempo, há uma segunda significação dessa onda conservadora, que ela tem uma conotação fortemente contra o PT, contra o Partido dos Trabalhadores. E aí não apenas por causa do envolvimento do PT ou do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o seu envolvimento com corrupção, mas também por causa dos métodos de governar, segundo os quais o PT teria dominado o aparato do Estado, teria tido uma presença muito forte e adotado políticas que nem sempre são da aprovação de uma grande maioria dos eleitores que, por exemplo, votaram em Bolsonaro. Num certo sentido, é interessante observar como esses resultados ocorreram em relação a diferentes variáveis de consideração dos resultados das eleições. Em primeiro lugar, houve uma divisão, por exemplo, de gênero, no sentido de que os homens tenderam a votar mais do que as mulheres em Jair Bolsonaro. As mulheres tenderam a votar mais em Fernando Haddad do que em Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, houve uma divisão do ponto de vista social. Aqueles eleitores de mais renda, de mais escolaridade, também tenderam a favor do candidato que tem uma posição mais conservadora. Os segmentos dos eleitores que têm até um salário mínimo ou dois, ou que são de baixa escolaridade, ou que estão situados nas regiões mais pobres do país, tenderam a votar em Fernando Haddad. Essa divisão também se verificou, por exemplo, na área das regiões do país. Não é? Jair Bolsonaro venceu em 16 estados, praticamente nas regiões norte, centro-oeste, sudeste e sul, enquanto Fernando Haddad venceu em 9 estados, e especialmente em estados do Nordeste, onde o PT sempre teve uma base muito importante. Né? Isso significa que agora esses candidatos que estão indo para o segundo turno vão ter uma situação, e eu diria que uma oportunidade do ponto de vista da sociedade, de esclarecer com muito mais clareza as suas propostas. Não há possibilidade de pensar num segundo turno em que, eventualmente, um candidato não compareça aos debates ou não explicite as suas posições. Isso é uma exigência da própria lógica do segundo turno. E eu acho que é muito importante que, do ponto de vista da sociedade, haja transparência, clareza em relação a algumas propostas que não ficaram claras no primeiro turno. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.